Olá, você que está assistindo esse vídeo, eu sou a Maria Clara, sou técnica em controle ambiental pelo Cefet-MG e hoje apresento o trabalho O uso da tarefa labirinto como ferramenta pedagógica em aulas de português, uma análise a partir de teste close. Eu fui orientada pelo Cândido e co-orientada pela Thaís e agradeço ao CNPq pelo apoio financeiro a essa pesquisa. Esse projeto faz parte de um estudo que analisa a eficácia da tarefa labirinto como ferramenta pedagógica com teste de produção, vendo se ela pode aumentar o uso de estruturas menos frequentes para os alunos. Aqui nesse caso vai ser o crítico em ênclise, já que há evidências que eles são aprendidos tardiamente via escolarização. Essa colocação é aquela que o pronome aparece depois do verbo, como em Mateus abriu a geladeira e achou-a vazia. Explicando o que é a tarefa labirinto, há evidências que a alta exposição a estruturas menos frequentes por repetidas vezes tendem a aumentar a familiaridade. Então, nela, os participantes leem as frases palavra por palavra, sendo que tem duas alternativas de palavra e só uma preenche corretamente aquilo que é pedido. Vejam só, aqui está um exemplo. Então, na primeira tela você seleciona Maria e na segunda você tem Maria mais alguma coisa, então Maria carro não faz sentido, então Maria estuda, você seleciona, e na terceira tela, francês e correu. A frase que é formada aqui corretamente é Maria estuda francês. Vejam que a principal diferença da tarefa labirinto é que ela é quase um jogo, então ela é feita de uma forma muito mais divertida e esse contato é feito de uma forma mais lúdica. Continuando, o experimento ele foi conduzido da seguinte maneira. Nós utilizamos o teste close como pré-teste e pós-teste da tarefa labirinto e assim a gente consegue comparar se houve uma distinção na produção daqueles que participaram do treinamento ou não. No teste close, os participantes preenchem lacunas para completar as sentenças apresentadas. Por isso que é um teste de produção, a gente vai analisar o seu uso, se você está produzindo aquela estrutura. Aqui um exemplo, Júlia olhou o restaurante e julgar restaurante. Como que você completaria essa sentença? No mesmo estilo da frase apresentada, o total de 30 sentenças-alvo foram colocadas no documento com outras 60 distratoras para o participante não perceber o que estava sendo avaliado. Com as respostas dos 21 alunos participantes, fizemos a análise qualitativa para saber quais foram as formas de correferência que aconteceram e quantitativas descritivas no RStudio para saber a proporção das ocorrências e comparar as pessoas que fizeram um treinamento ou não. Aqui nesse primeiro gráfico, no êxo X, está a frequência das ocorrências e no êxo Y, os tipos de ocorrência possíveis. Esperávamos uma diferença significativa do crítico em ênclise de quem participou do treinamento, o que aconteceu, mas apesar de ter tido esse efeito aparente, temos que ser cautelosos, porque aqui nesse segundo gráfico, observando só os sujeitos treinados, não teve um efeito inferencial. Como os grupos são diferentes, quando a gente coloca a lupa só nesse grupo de pessoas dos sujeitos treinados, o aumento ele foi menor, porque eles já usavam o crítico em ênclise mesmo antes do treinamento. Estudos anteriores não fizeram o pré-teste, então talvez esses que encontraram algum efeito sobre a tarefa labirinto podem ter passado pelo mesmo problema. Concluímos que, apesar de estudos na área apontarem que o crítico em ênclise está entrando em desuso, eles ainda são sim produzidos e, além disso, temos dados que são um indicativo que a tarefa labirinto parece exercer algum efeito sobre a estrutura treinada. O ideal é que continuemos o experimento com mais participantes para obtermos uma maior amostra e dados mais robustos. Muito obrigada por assistir esse vídeo, muito obrigada pela sua atenção e é isso!